Meu esposo e eu estávamos escutando um relato que falava sobre não aceitar comida de estranhos, e então ele se recordou de uma experiência e de uma história que sua mãe lhe contou. Essa é a história que ele compartilhou comigo. Quando ele tinha 8 anos, houve uma ocasião em que sua mãe chamou muito sua atenção. Marileia, uma senhora da mesma idade da mãe dele, havia lhe dado uma fatia de bolo de laranja. Esse era seu bolo favorito. Mas antes de comer, ele entrou em casa e partiu o pedaço ao meio. Uma parte para ele e outra para sua mãe. Assim que levou o prato até ela, sua mãe perguntou: "De onde você tirou?" Ele respondeu que Marileia havia lhe dado. Na mesma hora, sua mãe tomou os 2 pedaços de sua mão e os jogou no lixo. Claro que ele ficou bravo e gritou que teria sido melhor ter comido sozinho. Ele se lembra perfeitamente do olhar irritado de sua mãe. Porém, logo depois, ela segurou seus ombros e explicou que era preciso tomar cuidado com a comida que aceitamos das pessoas. Não importa se vem de um familiar, amigo ou vizinho, isso porque às vezes aquilo não é dado com boas intenções. Ela tinha experiência com esse tipo de coisa por algo que aconteceu com a avó dele. Quando sua mãe ainda era criança, a avó começou de repente a sofrer com dores fortes nos ossos e febre. Foi um mal que apareceu do nada e, embora ela procurasse os melhores médicos da cidade, ninguém conseguia curá-la. Uma prima da avó a visitava todas as tardes para saber como ela estava. Sempre levava comida para ela. Curiosamente, levava apenas uma porção. Nunca levava nada para o avô nem para os filhos. Vendo que não melhorava, a avó acabou procurando uma senhora que trabalhava com cura. Ela não acreditava nessas coisas, mas já estava desesperada porque piorava a cada dia. Sentia-se muito mal e estava ficando apenas pele e osso. A senhora lhe disse: "Existe uma mulher querendo ficar com o seu marido e por isso está fazendo esse mal contra você. Você está como um passarinho, sendo alimentado aos poucos. E como um passarinho vai morrer se não fizer o que eu disser." Depois continuou: "Se suspeitar de alguém, pegue alguns alfinetes, os mergulhe em água benta e, sem que a pessoa perceba, coloque-os em forma de cruz entre as roupas dela quando estiver na sua casa. Se ela estiver lhe fazendo mal, não conseguirá ir embora, mesmo querendo. Então diga: me deixe em paz, porque eu já sei quem você é." A avó não conseguia acreditar no que ouviu, mas pensou que a única pessoa que lhe dava comida era justamente sua prima. Quando voltou para casa, molhou os alfinetes na água benta e pediu à mãe dele que, quando a prima chegasse, se escondesse debaixo da mesa para brincar e colocasse os alfinetes em forma de cruz no saiote dela. Naquela tarde, pontualmente, a prima apareceu trazendo 2 pedaços de torta salgada. A avó disse que não estava com fome. Enquanto isso, a menina se meteu debaixo da mesa e colocou os alfinetes na saia da mulher sem que ela percebesse. A mãe dele conta que elas ficaram conversando por bastante tempo. Mesmo dizendo que já ia embora, a prima simplesmente não conseguia sair. O tempo passava, anoiteceu e então a avó perguntou: "Ué, você não vai embora para casa? Já está tarde." A prima respondeu visivelmente nervosa: "É que eu não consigo. Não me deixam ir." A avó então olhou fixamente para ela e disse: "Eu já sei que é você quem está colocando alguma coisa na minha comida. Eu já conheço você. Então me deixe em paz." Assim que ouviu aquelas palavras, a prima se levantou e saiu correndo da casa. Nunca mais voltou a aparecer. Depois de terminar a história, sua mãe disse: "Filho, você sabia que a Marileia já tinha feito os antigos moradores deste apartamento irem embora? Ela vivia reclamando para todo mundo do barulho que os filhos de um casal faziam. Até que de repente uma das crianças ficou doente e os pais precisaram se mudar para outra região porque o hospital ficava muito longe. Depois chegaram eles,
e Marileia também não gostou da presença dele. Ela deixou claro, de maneira muito educada, que estava incomodada por haver outra criança no prédio. A mãe dele não deu importância no começo, até que a vizinha do andar de baixo comentou algo. Disse que Marileia sempre reclamava das crianças, mas quase todos os dias dava pães e doces sem embalagem para elas, até que alguma acabava adoecendo. Depois de saber disso, ele nunca mais aceitou comida oferecida por Marileia. Parecia até que ela o conhecia muito bem, porque sempre tentava lhe dar exatamente os doces e pães de que ele gostava. Ele não entendia como ela sabia quais eram suas preferências, mas resistiu até que ela finalmente parou de insistir. Depois disso, ele não se lembra de muita coisa. Apenas de um dia em que sua mãe comentou que Marileia havia desaparecido. O que ele realmente recorda é que retiraram as poucas coisas dela do apartamento. Entre elas havia um baú de madeira cheio de velas e ervas. Deixaram tudo na rua, mas nem o caminhão de lixo quis levar. O baú ficou ali por muito tempo, até que, assim como Marileia, um dia simplesmente desapareceu. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Isso aconteceu, ou melhor, começou a acontecer, há 3 meses. Eu morava em uma cidade tranquila, em um bairro completamente comum. Minha casa ficava no fim da rua, em uma pequena rotatória sem saída, e sinceramente eu adorava morar lá. Vivia sozinho e passava a maior parte do tempo trabalhando de casa, no meu pequeno escritório. Na noite em que tudo começou, absolutamente nada parecia estranho. Eu trabalhei até um pouco mais tarde do que o normal e estava cansado, então fui dormir cedo e apaguei rapidamente. Quando abri os olhos, vi o relógio na mesa de cabeceira marcando 2 da manhã. A sensação era horrível, como se meu próprio corpo tivesse me arrancado à força de um sono profundo. Eu estava completamente grogue, tentando entender por que tinha acordado daquele jeito. Não parecia um despertar natural. Pisguei algumas vezes e comecei a olhar ao redor do quarto, até que meus olhos pararam na porta, bem à frente da cama. A porta do quarto estava aberta. Não totalmente, apenas alguns centímetros. Mas estava aberta. E eu não acho fácil descrever o quão assustador é acordar no meio da madrugada sozinho em casa e ver a porta do seu quarto aberta, sabendo que você sempre fecha e tranca tudo antes de dormir. Claro, existia a possibilidade de eu simplesmente ter esquecido de fechar direito, ou algo assim. Mas ainda assim aquilo me causou um desconforto absurdo. Levantei da cama devagar e fui até a porta. Meu coração estava acelerado. Mantive todas as luzes apagadas, sem querer chamar atenção caso existisse alguém dentro da casa. Empurrei a porta um pouco mais e olhei para o corredor. Fiquei parado ali por quase 1 minuto inteiro, escutando qualquer som, mas não havia nada. Silêncio absoluto. Depois de criar coragem, caminhei pela casa inteira, passando de cômodo em cômodo e verificando se havia mais alguma coisa fora do lugar. Mas não havia. Só a porta do meu quarto. Nada mais parecia estranho. Voltei para o quarto e comecei a mexer na porta, tentando entender se existia algum defeito na fechadura ou algo do tipo. O pior era justamente isso. Eu não tinha nenhuma outra explicação para me apoiar. Então acabei concluindo que provavelmente eu não tinha fechado a porta direito, embora no fundo aquilo parecesse praticamente impossível. Voltei para a cama e depois de um tempo consegui dormir de novo. Na manhã seguinte, estranhamente, eu não pensei muito no assunto. Acho que porque não havia muita coisa para pensar. Fiz meu café, relaxei por algumas horas e depois trabalhei até às 18h30. Mais uma vez nada parecia estranho.
Fiquei assistindo TV na cama até pegar no sono por volta das 10 da noite. Então, no meio da madrugada, acordei do mesmo jeito da noite anterior. Era um pouco mais de 2 da manhã. Mas no instante em que abri os olhos, a primeira coisa que fiz foi olhar para a porta. Ela estava aberta de novo. Naquele momento eu nem soube como reagir. Dessa vez era diferente, porque eu tinha passado horas acordado no quarto assistindo TV antes de dormir. Eu sabia que a porta estava fechada e trancada quando peguei no sono. Mesmo assim, repeti o mesmo ritual. Levantei e fui verificar a casa inteira. Nada. Absolutamente nada. Eu já não sabia mais o que pensar. A porta destrancar e abrir sozinha não fazia sentido. Mas alguém invadir a casa apenas para abrir a porta também não fazia. Depois de cerca de 1 hora, voltei para a cama e, sinceramente, nem lembro se consegui dormir naquela noite. O problema é que aquilo continuou acontecendo pelas 3 semanas seguintes. Não todas as noites, mas pelo menos 3 ou 4 vezes por semana eu acordava e encontrava a porta aberta. Depois de semanas vivendo daquele jeito e começando a desenvolver uma paranoia absurda dentro da minha própria casa, resolvi comprar uma câmera. Era uma câmera de segurança barata, de qualidade horrível, dessas marcas desconhecidas. Coloquei ela na mesa de cabeceira, apontada diretamente para a porta do quarto. Aquilo era praticamente minha última tentativa de descobrir o que estava acontecendo antes de tomar uma decisão drástica, como arrumar minhas coisas e ir embora dali. Naquela noite, depois do trabalho, instalei a câmera, testei tudo e confirmei que ela estava gravando corretamente. Depois apaguei as luzes da casa, tranquei a porta do quarto, deitei na cama e dormi. À 1h46 da manhã, acordei. Eu estava ainda mais desorientado do que nas outras vezes, mas quando vi a câmera ao lado do relógio na mesa de cabeceira, imediatamente lembrei do motivo de ela estar ali. Então virei rapidamente para a porta. Ela estava aberta. Dessa vez eu nem perdi tempo verificando a casa. Arranquei imediatamente o cartão da câmera, saí do quarto e fui direto para o escritório onde conectei o cartão no notebook para assistir às gravações. Voltei 2 horas no vídeo. A porta ainda estava fechada. Voltei 1 hora. Ainda fechada. Depois 30 minutos. 15 minutos. Até chegar a apenas 2 minutos antes de eu acordar. Às 1h44 da manhã, exatamente 2 minutos antes de eu despertar, a porta fez um pequeno clique e começou a se abrir devagar. Depois de uns 30 segundos, tudo o que se via era escuridão no vão da porta. Então uma figura entrou no quarto. Era um homem. Alto, magro, vestido completamente de preto. Ele caminhava extremamente devagar e com cuidado, sem fazer absolutamente nenhum barulho. Cada passo parecia calculado. Então ele parou ao lado da minha cama, a poucos centímetros de mim. E eu estava dormindo, sem ideia de que aquilo estava acontecendo. Foi uma das coisas mais perturbadoras e aterrorizantes que eu já vi na vida. O homem ficou ali por cerca de 40 segundos, apenas me observando. Depois virou lentamente e saiu do quarto em silêncio. Uns 20 segundos depois, eu apareci no vídeo acordando e removendo o cartão da câmera. Foi aí que a realidade me atingiu de verdade. Tudo aquilo tinha acontecido literalmente minutos antes, o que significava que aquele homem provavelmente ainda estava dentro da casa comigo. Corri de volta para o quarto, peguei meu celular e liguei para a polícia. Tranquei a porta outra vez, embora aquilo claramente não ajudasse muito. Mas nada aconteceu enquanto eu esperava. A polícia chegou e revistou a casa inteira. Não encontraram nenhum sinal do homem. Se não existisse a gravação, tenho certeza de que eles jamais acreditariam em uma palavra do que eu disse. Passei os dias seguintes hospedado em um hotel enquanto a polícia fazia uma investigação completa, procurando qualquer pista possível dentro da casa. Não encontraram nada.
Nada. O que significa que aquele homem era extremamente cuidadoso e assustadoramente bom no que fazia. Muito provavelmente ele arrombava ou destrancava a porta da minha casa todas as noites, evitava tocar em qualquer coisa e saía sem deixar rastros. Então, a única esperança de identificá-lo era o vídeo. Mas a gravação era escura, granulada, de péssima qualidade e o rosto dele nunca aparecia. E o pior, aquilo também não explicava qual era a motivação dele. Os investigadores com quem conversei acreditavam que era apenas um homem profundamente perturbado, alguém que fazia aquilo sem motivo específico. E esse costuma ser o pior tipo de pessoa. Porque situações assim quase sempre escalam em algum momento. Talvez porque eu pudesse acordar enquanto ele ainda estivesse lá, ou talvez porque um dia ele simplesmente decidisse fazer algo pior. É muito improvável que aquilo continuasse inofensivo para sempre. Aquilo destruiu minha sensação de segurança dentro da minha própria casa. Eu sempre vou à mesma barbearia porque ela fica perto da minha casa e eu já conheço o Miguel, o barbeiro que sempre me atende. Não é um lugar elegante nem nada do tipo, mas eles trabalham bem e eu me sentia confortável ali, então nunca procurei outro lugar. Naquele dia entrei e cumprimentei o Miguel como de costume. Mas diferente de outras vezes, desde o primeiro instante percebi um cheiro estranho dentro do local. Não é como se a barbearia sempre cheirasse a flores e perfume, mas aquele definitivamente não era o cheiro normal dali. Também não parecia cheiro de produto de cabelo. Era algo rançoso, como se um pedaço de carne tivesse apodrecido. Quando Miguel viu minha expressão, perguntou o que tinha acontecido. Eu então perguntei em voz baixa que cheiro era aquele. Ele se desculpou, mas sem me responder diretamente. Apenas inclinou levemente a cabeça, apontando discretamente para um senhor que estava sentado nas cadeiras do fundo, ao lado do barbeiro que trabalhava à esquerda de Miguel. Olhei rapidamente e vi um homem mais velho sentado em uma das cadeiras, completamente imóvel, encarando o vazio à frente. Usava roupas velhas e mantinha as mãos apoiadas sobre as pernas. Pensei que talvez fosse alguém que vinha da rua ou simplesmente uma pessoa que já estava há vários dias sem tomar banho, então não dei muita importância. Sentei na cadeira, Miguel colocou a capa em mim e começou a fazer as perguntas de sempre sobre o corte, enquanto eu tentava ignorar o cheiro. Poucos minutos depois, enquanto ele aparava meu cabelo, o homem se levantou de onde estava esperando e se sentou na cadeira ao lado da minha. Naquele instante o cheiro piorou muito. Chegou ao ponto de eu sentir vontade de tapar o nariz e até tive ânsia de vômito. Miguel perguntou se eu estava bem, mas eu não respondi. Apenas olhei de canto para o senhor, porque não entendia como alguém podia agir normalmente daquele jeito sem parecer incomodado. Pensei de novo que talvez fosse um morador de rua ou alguém doente, mas ainda assim me chamou a atenção o fato de ele permanecer tão parado. Tentei recuperar a compostura e continuei sentado, percebendo conforme os minutos passavam que aquele homem não falava nem se mexia quase nada. Apenas ficava olhando fixamente para frente. Não queria ser grosseiro, então desviei o olhar. Mas depois cometi o erro de observá-lo através do espelho. E no instante em que fiz isso, o reflexo dele mudou. Vi o rosto do homem começar a se deformar de maneira grotesca. A pele pareceu se repuxar para os lados e a boca se abriu além do normal. Na hora pensei que talvez fosse um velho perturbado fazendo caretas, mas quando o sangue começou a escorrer pelo canto de sua boca, entendi que aquilo não era fingimento. Ou pelo menos não era algo normal que uma pessoa pudesse fazer. Não senti medo, mas fiquei completamente imóvel, encarando o reflexo daquele homem enquanto o sangue descia por seu queixo. Então me virei para olhá-lo e não havia nada de estranho.
Era novamente o mesmo senhor sentado, sério, imóvel, com as mãos repousadas sobre as pernas. Senti um vazio no estômago. Olhei outra vez para o espelho e o reflexo estava normal novamente. Naquele momento achei que talvez eu tivesse ficado tonto por causa do cheiro ruim, ou que tivesse me dissociado por alguns segundos e imaginado tudo aquilo. Queria muito que tivesse sido só isso. Comecei a conversar com Miguel sobre coisas aleatórias e depois de um tempo, meu olhar acabou se desviando novamente para o espelho. E lá estava aquela cara outra vez, fazendo expressões horríveis que deformavam completamente o rosto. Mas dessa vez ele estava olhando diretamente para mim, como se soubesse que eu conseguia vê-lo. Fiquei tão nervoso que Miguel percebeu e perguntou o que havia acontecido. Eu disse para ele olhar para o espelho. Pedi que observasse direito o homem sentado ao lado. Miguel levantou os olhos, olhou para frente e depois me encarou sem entender nada, perguntando se eu estava me sentindo bem. Foi aí que percebi que só eu estava vendo aquela coisa. E sinceramente, naquele momento comecei a acreditar que estava tendo algum tipo de alucinação. Enquanto continuava vendo aquela criatura no espelho, esticando a boca e distorcendo o próprio rosto como se fosse feito de massa. Minha namorada me explicou depois que aquela dor aguda no peito e aquela vontade desesperada de fugir provavelmente eram sintomas de um ataque de pânico. Eu insistia com Miguel, já gaguejando, para que ele olhasse o reflexo daquele homem. Mas ele jurava que não havia nada ali. De repente, uma voz ao meu lado chamou meu nome e perguntou se eu estava bem. Virei o rosto. Era aquele homem com a aparência completamente normal. Ele sorria para mim enquanto perguntava se eu estava tendo um pesadelo ou algo assim. Não faço ideia de como ele sabia meu nome, porque eu nunca tinha visto aquele homem antes na vida. Eu já não aguentava mais aquela situação. Nunca fui uma pessoa particularmente corajosa e naquele momento só queria sair dali imediatamente. Falei para Miguel deixar o corte daquele jeito mesmo, que eu voltaria no dia seguinte ou algo assim. Mas ele pediu que eu me acalmasse e perguntou novamente o que estava acontecendo enquanto eu me levantava da cadeira e me afastava. Eu nem sabia como explicar. Na verdade, eu nem sabia mais o que pensar. Não sabia se estava vendo um fantasma ou se alguém tinha colocado alguma droga alucinógena em mim no caminho até a barbearia. Miguel perguntou se eu queria um copo d'água, e eu respondi que não. Pedi apenas que ele terminasse rápido o corte em outra cadeira. Ou melhor ainda, que deixássemos para o dia seguinte porque tinha surgido uma emergência. Nem quis dar muitas explicações apesar da confiança que tenho nele. Eu só queria sair dali. Mas ele insistiu que terminaria o corte em outra cadeira. Acho que Miguel nunca cortou meu cabelo tão rápido na vida. Imagino que eu tenha passado meu nervosismo para ele. E durante aquele tempo, que provavelmente não passou de 20 minutos, fiz o possível para não olhar na direção daquele homem. Mesmo assim, eu conseguia sentir o olhar dele sobre mim. Também evitei encarar os espelhos porque tinha medo de ver novamente aquele rosto monstruoso. Quando finalmente terminamos, Miguel tirou a capa e me mostrou o resultado. Mas eu mal olhei. Estava com medo de enxergar aquela coisa outra vez no reflexo. Disse que estava bom, tirei o dinheiro do bolso e paguei rapidamente antes de ir embora. Mais tarde, ele me mandou mensagens perguntando se eu realmente estava bem. Respondi que sim. Disse que tinha surgido uma emergência e que depois voltaria caso precisasse ajeitar o corte. Quando já estava na rua, senti um enorme alívio. Foi como se tivesse me livrado de algo pesado que estava grudado em mim. O corte ficou ruim porque foi feito às pressas, mas eu definitivamente não conseguiria ficar nem mais um segundo perto daquela coisa. Contei essa história para minha avó e ela disse que provavelmente aquele homem era um demônio ou algo parecido. Eu não sou muito religioso, nem costumo acreditar nessas coisas, embora talvez realmente houvesse algo perverso naquele homem.
Nunca descobri como ele sabia meu nome. Nem se tudo aquilo foi apenas uma alucinação. Felizmente, nunca mais voltei a ver algo assim, e aquele homem nunca mais apareceu na barbearia. Mas às vezes sonho que estou diante de um espelho e volto a ver aquela coisa. Acho que é inevitável que algo assim fique marcado na memória para sempre. Jorge tinha deixado de ser convidado para os rolês porque sempre que bebia além da conta, acabava ficando muito mal. Naquela vez nem sei como ele descobriu do encontro, mas não conseguimos nos livrar dele. Apareceu justamente na hora em que combinamos de nos encontrar na casa do Gabriel. Éramos umas 20 pessoas e tivemos que nos dividir em 3 ou 4 carros, porque Jorge não se ofereceu para levar ninguém com ele. Durante o caminho, fomos brincando com a ideia de deixá-lo para trás, já que ele não sabia onde seriam os rachas e vinha o tempo todo atento, seguindo nossos carros. Eu nunca tinha ido a um evento daquele tipo. Chamavam de secreto para não dizer que era ilegal. Naquela noite saímos da cidade, pegamos a estrada antiga e depois seguimos por cerca de 40 minutos no escuro por uma pista estreita, com apenas uma faixa de ida e outra de volta. Seguindo as instruções e alguns sinais espalhados pelo caminho, chegamos a uma estrada de terra que levava até um portão. Ali um sujeito pediu o modelo e a placa do carro, além do nome da pessoa responsável pelo registro do veículo. O nome de Jorge não estava na lista, então não pretendiam deixá-lo entrar. Mas ele resolveu tudo com 2 notas de 100. Mesmo depois da entrada, ainda tivemos que contornar uma colina até finalmente chegar a uma enorme clareira, onde havia 5 pistas iluminadas. Naqueles anos, os rachas e eventos em que pessoas se reuniam para competir com seus carros estavam em moda. Muitos iam apenas para assistir ou fazer apostas. Naquela vez, só um do nosso grupo participaria das corridas. Na verdade, foi ele quem nos convidou e ainda pediu como favor que não contássemos nada para Jorge. O evento começou cerca de meia hora depois da nossa chegada. Havia música, enormes refletores, algumas mesas, um bar de bebidas, uma barraca de salgadinhos e as 5 pistas cercadas por longas fileiras de lâmpadas. Então, de repente, tudo desapareceu na escuridão. Todas as luzes se apagaram ao mesmo tempo. A música também parou, mas o eco ainda ficou ressoando nos ouvidos por alguns instantes, mesmo depois que o silêncio tomou conta do lugar. Naquele momento, estávamos sentados em alguns bancos posicionados em um dos extremos da clareira. Atrás de nós começava um milharal que se estendia para longe, perdido na penumbra. Nunca chegou a haver escuridão total, porque alguns carros ainda estavam com os faróis ligados. Depois de um tempo, praticamente todos os veículos acenderam suas luzes, criando uma mancha ofuscante bem no centro do terreno. Já nos cantos, ao contrário, continuava muito escuro, e era justamente ali que havia mais gente. Sem o som das grandes caixas de som, alguns competidores aproveitaram para exibir os sistemas de áudio de seus carros. Enquanto os organizadores iam e vinham tentando resolver o problema da energia, a paciência das pessoas começava a acabar. Em alguns momentos fazia-se um silêncio absoluto, logo quebrado por vaias e reclamações. Foi numa dessas pausas, quando só se ouviam murmúrios ao nosso redor, que escutamos a voz de uma mulher vindo do milharal. Na mesma hora percebemos que não era nenhuma das garotas que estavam conosco. A voz era clara e assustadora. Não parecia vir de muito longe.
talvez a poucos passos para dentro da vegetação. Quando Jorge se levantou da mesa, a voz começou a chamá-lo pelo nome. Pediu que ele se aproximasse. Enquanto todos nós desconfiávamos daquela pessoa escondida entre o milho, Jorge parecia completamente fora de si. Sem pensar duas vezes, respondeu ao chamado e entrou no milharal. Ele permaneceu lá dentro por alguns minutos em silêncio. Nesse tempo, nós o chamávamos e tentávamos iluminar a plantação, mas não vimos nada nem ouvimos qualquer movimento. De repente, Jorge saiu do meio do milharal. Mas não estava sozinho. Uma mulher o segurava pela mão enquanto caminhavam em nossa direção. A aparência dela era estranha. Embora a pouca luz vinda do centro da clareira não nos permitisse ver os rostos com clareza, ainda assim conseguimos notar alguns detalhes perturbadores. A mulher mantinha um sorriso no rosto o tempo inteiro. Seus olhos permaneciam arregalados, como se ela exagerasse aquelas expressões de propósito. Fizemos perguntas, mas ela não respondeu. Aliás, desde o momento em que chamou Jorge do milharal, nunca mais ouvimos sua voz. Em certo momento, alguém iluminou todos nós com uma lanterna, inclusive aquela mulher. Assim que a luz bateu nela, cobriu imediatamente o rosto com as mãos para que ninguém a visse. Mesmo assim, eu e uma amiga conseguimos perceber que seus olhos estavam completamente injetados de sangue. A falta de energia durou cerca de mais 15 minutos. Porém, alguns segundos antes de as luzes voltarem, ouvimos um grito bizarro. Era Jorge. Quando os refletores acenderam novamente, começamos a procurá-lo. Encontramos quase na mesma hora. Ele corria desesperado de um lado para o outro, como se procurasse alguma coisa ou alguém. Procurava a garota que estava com ele. O estado em que ele se encontrava nos aterrorizou. Não sabíamos o que tinha acontecido, nem o motivo do grito, mas víamos que por onde passava deixava um rastro de sangue escorrendo pelo rosto. Quando finalmente conseguiu se acalmar um pouco, vimos o ferimento. Havia uma mordida enorme em seu rosto. Era tão profunda que um pedaço de carne pendia de sua bochecha. A garota desapareceu exatamente no instante em que as luzes voltaram. Jorge não deu explicação nenhuma. Não falou com ninguém do grupo. Furioso, entrou no carro e foi embora. O restante do evento aconteceu sem problemas. Até o momento de voltarmos para casa, ninguém quis chegar perto das extremidades do terreno novamente. E durante toda a viagem só conseguimos falar sobre aquilo que vimos. No carro da volta, alguém comentou que Jorge finalmente tinha recebido uma lição. O motorista, que vinha quieto até então ouvindo toda a conversa, resolveu falar depois desse comentário. Disse que tinha parentes muito próximos dali e que quando ia visitá-los escutava histórias sobre mulheres que saíam dos milharais quando tudo estava sem luz. Segundo diziam elas, apareciam para levar homens bêbados e fazer todo tipo de atrocidade com eles. Basicamente, mulheres que mexem com forças ocultas, muito além do que imaginamos. Bom, nunca mais vimos nada disso por lá. Quando eu tinha entre 22 e 24 anos, morava em um bairro suburbano pequeno e agradável. Eu tinha um emprego decente e provavelmente paguei caro demais na minha casa, mas não era uma área rica ou luxuosa, apenas um lugar comum e tranquilo para se viver. Sinceramente, eu não tinha nada de ruim para dizer sobre morar ali. Mas um único acontecimento praticamente destruiu toda a paz que eu sentia naquele lugar, e acho que nunca vou conseguir superar completamente o quão perturbador aquilo foi. Sempre fui meio noturno. Gostava de ficar acordado até tarde e frequentemente saía para longas caminhadas depois que o sol se punha e todo mundo do bairro já estava dormindo. Era algo pacífico, uma sensação de solidão que eu realmente apreciava.
Tudo aconteceu em uma dessas noites tranquilas, quando saí para caminhar com meu cachorro, Flint. Flint era um salsicha mestiço de uns 5 quilos, surpreendentemente muito quieto para a raça. Era tímido, nada agressivo e raramente latia. Nós caminhamos por cerca de 1 hora, passando pelas ruas vazias do bairro, aproveitando o silêncio e o frio da noite. Irei explicar como eram as casas daquela rua. Havia um grande espaço vazio entre cada residência. Era uma casa, depois um enorme terreno gramado, depois outra casa, e assim sucessivamente. À noite, aqueles espaços entre as casas ficavam completamente escuros, porque a iluminação de uma residência não alcançava a outra. Enquanto caminhávamos, comecei a ouvir algo misturado ao som suave do vento. Parei imediatamente com Flint ao meu lado. Então ouvi de novo. Do outro lado da rua, naquele vazio escuro entre 2 casas, havia alguém rindo. Uma garota. Ou uma mulher. Era difícil saber. Poderia até ser uma criança. Ela estava em algum lugar naquela escuridão, rindo baixinho, como se estivesse me observando das sombras. Mas eu não conseguia enxergar absolutamente nada. Depois de uns 10 segundos tentando encontrar a origem do som, comecei a me sentir assustado e puxei Flint para continuarmos andando. Alguns minutos depois, tentei me convencer de que devia ser só uma criança rindo à toa, talvez moradora de uma das casas próximas. Ainda assim, aquilo não fazia muito sentido para mim, mas tentei ignorar. Flint e eu continuamos caminhando por mais uns 20 minutos, até fazermos a volta e passarmos novamente por aquela rua no caminho de casa. Quando atravessamos outra vez o espaço escuro entre as 2 casas de onde eu tinha ouvido a risada, não havia ninguém ali. Nenhuma risada. Nenhuma voz. Mais 20 minutos depois, chegamos em casa. Já estava muito tarde, então nem me preocupei em acender as luzes de novo. Apenas subi direto para o quarto com Flint, tomei banho e fui me deitar. Flint dormia no mesmo quarto que eu, geralmente enterrado debaixo do meu cobertor. Eu estava muito cansado, mas fiquei me virando na cama por bastante tempo. Nem acho que estivesse pensando em alguma coisa específica. Eu só não me sentia bem. Tinha a sensação constante de precisar abrir os olhos a cada poucos minutos. Isso continuou por um bom tempo. Nem lembro exatamente quando adormeci, só me recordo de acordar horas depois e abrir os olhos no escuro. O quarto estava totalmente escuro, e quando me virei percebi que Flint não estava na cama comigo. Levantei o olhar e o vi sentado ao lado da porta do quarto, com a cabeça inclinada e as orelhas erguidas. Ele não parecia assustado, nem como se quisesse sair para fazer necessidades, mas claramente alguma coisa tinha chamado sua atenção. Flint, tá tudo bem, amigão? Ele olhou para mim e então caminhou até o lado da minha cama. Depois virou novamente em direção à porta e sentou. Continuava encarando a porta. Normalmente, se eu chamasse o nome dele, ele ficava animado e pulava na cama. Mas aquilo era muito estranho. Então eu ouvi o som distante de uma risada. A mesma risada baixa que eu tinha ouvido durante a caminhada naquela noite. Reconheci na mesma hora em que ouvi. Como o som parecia abafado, pensei que a garota estivesse do lado de fora da minha casa. Levantei e mandei Flint ficar quieto, tanto para mantê-lo seguro quanto em silêncio. Depois saí do quarto e fechei a porta atrás de mim. Fui até as escadas, desci e me aproximei da porta da frente, olhando pela janela. A frente estava vazia. Ela não estava lá fora. Continuei olhando por uns 30 segundos inteiros, encarando o nada, porque eu tinha certeza absoluta de que tinha ouvido aquela risada. Então ela riu de novo. Mas dessa vez estava mais alto. Não parecia abafado. Ela estava dentro da minha casa. Eu me virei. As luzes ainda estavam apagadas, mas logo atrás de mim havia a abertura para a sala de estar. E ali, no meio da escuridão, havia uma mulher.
Ela estava sentada no sofá, olhando para mim. Um sorriso enorme atravessava seu rosto enquanto ela soltava outra risada. Foi nesse instante que percebeu que eu a tinha visto. Sinceramente, nem sei o que passou pela minha cabeça naquele momento. Até hoje me surpreendo por não ter simplesmente desmaiado de medo. Eu corri escada acima direto para o meu quarto, peguei Flint e liguei para a polícia, torcendo para que ela permanecesse no andar de baixo e não viesse atrás de mim. De onde eu estava, praticamente não conseguia ouvir nada, e isso tornava tudo muito mais aterrorizante. Eu não sabia se ela tinha subido as escadas ou não, mas 5 minutos depois, quando a polícia chegou, encontraram a mulher caminhando pela calçada do bairro. Ela chamava a atenção facilmente. Era uma mulher de uns 40 e poucos anos andando no frio às 3 da manhã, usando apenas uma camisola fina. E claramente ela não estava bem mentalmente. Não encontraram nenhuma arma com ela, mas descobriram que possuía histórico de violência e nem sequer morava naquela região. A família dela estava sem notícias havia 2 semanas, a cerca de 70 quilômetros dali, e aparentemente ela tinha alguns problemas psicológicos sérios. A família tentou alegar que ela estava sonâmbula, que apenas me seguiu até em casa e invadiu a residência sem estar totalmente consciente. Mas eu não consigo acreditar nisso. Então fico pensando que depois que ouvi aquela risada, enquanto ela me observava da escuridão do outro lado da rua, provavelmente ela já sabia onde eu morava e conhecia minha rotina de caminhadas noturnas. Ela deve ter me visto ir embora, esperado eu me afastar e então invadido minha casa enquanto eu ainda estava caminhando. O que significa que quando cheguei em casa, ela provavelmente já estava escondida em algum lugar escuro, talvez até me observando enquanto eu subia as escadas para dormir. Seja como for, tudo aquilo foi suficiente para mantê-la longe do público por um tempo. Mas eu nunca me recuperei completamente disso. Passei a sentir que precisava sair daquela casa. A imagem dela sentada no sofá, rindo baixinho com aquele sorriso vazio, era perturbadora demais. Até hoje durmo mal. Acordo várias vezes durante a noite com a sensação de precisar olhar ao redor e confirmar que estou sozinho. Tudo isso aconteceu há quase 5 anos. A mulher acabou sendo liberada e tudo mais, mas desde então nada voltou a acontecer.